É porque eu quero falar de todes e amigues agora. Olha só, gente, a linguagem neutra já tem uma legislação para proibir o uso nos estados do Paraná, Rondônia e Santa Catarina, além também dos municípios de Manaus e Porto Alegre. Lembrando que na última sexta o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar uma lei vigente em Rondônia que vedava o seu uso nas escolas do estado. Segundo a corte, a lei estadual fere a Constituição, uma vez que cabe à União legislar sobre normas de ensino. Como é que vocês veem essa ação do Supremo Tribunal Federal, minha querida Wafá? Primeiro que eu acho um absurdo a gente tem que ficar discutindo uma língua que simplesmente não existe. É erro gramatical e acabou. Não tem por que a gente entrar numa discussão dessa. Mas o que me impressiona é que o debate brasileiro, principalmente político, ele está muito atrás do restante do mundo. Por quê? O Brasil tem índices educacionais muito atrasados e baixíssimos. A gente não investe em educação básica. A gente coloca muito dinheiro em universidades que são frequentadas por pessoas que têm uma classe econômica maior, né, do que o normal. E aí a gente para tudo para ficar discutindo como agradar uma minoria barulhenta que não está entendendo nada, né? E querer que as nossas crianças, que o futuro agora aprenda a falar o português errado, é um completo absurdo. Eu acho assim, se você é pai, é mãe, procure entender onde você vai matricular o seu filho, o que seu filho está aprendendo, principalmente em história e tal, porque assim, é um absurdo que a gente queira formar uma nova geração agora que saia por aí falando todes porque a gente precisa agradar aquela minoria ali. Isso é ridículo, Paulo. Posso só falar uma coisa para vocês? Não sei se quem está nos assistindo vai ficar bravo comigo agora, mas eu estou pensando sempre do ponto de vista da liberdade. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal nessa acertou. Acertou. Vocês vão falar, imagina que absurdo, tem que proibir essa linguagem. É porque eu me considero um cara mais de centro-direita liberal. E eu acho que quando o Estado vai lá e mete o bedelho naquilo que a gente pode ou não falar, eu sou contra. Eu acho que não tinha que ter legislação estatal em relação a isso. Esse é meu ponto, tá? Eu acho um absurdo esse negócio de todos. Mas eu acho também um absurdo estados chegarem e falarem, olha, está proibido usar isso. Porque ao mesmo tempo que você abre esse precedente de proibir que fale todes, você está dando ao Estado o direito de proibir outras falas também. Sobre outras coisas. Esse é o meu ponto, tá? Mas qual que é a outra fala? Porque assim, a gente tem um STF que está proibindo pessoas de dar opinião política. E aí esse mesmo STF que proíbe as pessoas de opinar, quer dizer que, ok, agora a gente vai se render a uma agenda cultural, ideológica, porque aquela minoria quer. Você está entrando no mérito da questão. Eu não estou entrando no mérito da questão. Eu estou entrando na forma da questão. Eu não quero que o Estado se meta naquilo que eu posso falar. Ponto. Essa é a minha premissa, eu parto dessa premissa. E aí dentro dessa premissa, eu não quero que o Estado barre todes, eu não quero que o Estado permita o todos, eu quero que o Estado não se meta nisso, porque a língua é nossa, é minha. E eu acho que quem define isso é a sociedade como um todo. A sociedade sim, mas a sociedade precisa do Estado. A sociedade precisa de um representante para poder implementar isso. Tem o Ministério da Educação. A sociedade ela se auto-organiza. Essa é a minha. Então se você acha que a sociedade definir que tem que falar todos, tá tudo bem. Se a sociedade definir que todes é uma boa, se a sociedade como um todo a maioria das pessoas, isso de alguma forma entrar na nossa linguagem, sinto muito. A sociedade definiu. Não é o Estado. Eu sou contra isso. O Estado tem que definir aquilo que as pessoas vão falar. Agora, o Paulo, só para pimentar aqui... Isso é uma puta fala de um centro-esquerdinho. Mas assim... Não, mas estou falando sério. Do ponto de vista liberal. Entendi teu ponto. Agora, eu tenho aquele estudante que não tem muita opção e ele é obrigado a estar naquela escola. Ele acaba sendo vítima dessa linguagem que é um absurdo, né? Porque como tem um post excelente seu, essa linguagem neutra um absurdo. Acaba prejudicando os analfabetos, quem tem dislexia, né? O próprio aprendizado. Alan, eu concordo plenamente. Acho que a sociedade ela tem que rechaçar a linguagem neutra. Só que eu sou contra o Estado chegar e falar, você tem que falar desse jeito
jeito e você tem que falar daquele jeito. Eu sou contra isso. Meu querido Mano Ferreira, eu quero ouvir você, em seguida o Alexandre Borges. Eu concordo bastante com a tua visão, Paulo. Eu acho que o Estado não deve nem impor uma forma de falar, nem proibir uma forma de falar. Por quê? Porque a linguagem é um fenômeno vivo, orgânico. A linguagem é uma ordem espontânea, ou seja, a forma como as pessoas falam livremente, como a sociedade fala, vai consagrando a linguagem e as suas transformações. Vale lembrar que, tempos atrás, as pessoas falavam voz-me-ser. Voz-me-ser virou você por um processo orgânico de transformação da linguagem. Isso dito, eu também concordo que acho que essa ideia de linguagem neutra é uma coisa que não vai prosperar. Eu acho que é um fenômeno minoritário que não vai ter a adesão da sociedade como um todo, mas não deve caber ao Estado a proibição de uma forma das pessoas falarem. Isso é uma questão da linguagem livre e que, quando a gente entra nessa seara do Estado começar a proibir ou impor a forma de falar, a gente entra num cenário diferente, num cenário complicado e tira o foco da questão principal, que deve ser qual? O debate sobre educação precisa ser sobre o desempenho nos índices de alfabetização. Então, o que a sociedade precisa cobrar da educação pública não é que ensine uma ou outra variação linguística. Existem milhares, essa não é uma única. O que a gente precisa cobrar é que as nossas crianças saiam das escolas com a capacidade técnica, com o letramento, né, com a capacidade de ler, escrever, entender o texto e, enfim, e ter sua própria opinião. Muito bem, meu querido Alexandre Borges, por favor, qual que é a sua visão sobre o tema? O Estado tem que se meter nisso ou não? Vamos lá. Eu acho que tem aí algumas questões que estão sendo confundidas no seguinte sentido. A língua orgânica, claro que ela é. Farmácia era com PH, agora é com F. Ok, essas coisas ao longo do tempo elas vão mudando, mas como é que essas mudanças são incorporadas à língua? Porque você tem os filólogos, eles discutem, aí você tem os dicionários que vão sendo atualizados, aí uma edição antiga lá do dicionário do Aurélio, do Ruais, essas coisas, eles vão mudando, eles vão incorporando novas palavras. Isso é um processo normal da vida da língua. Você pega a carta de Pero Vaz de Caminha falando do Brasil e você vai ler, você não entende metade do que está escrito lá. Não precisa nem ir tão longe. Tem coisas escritas há 50, 100 anos que são difíceis de ser lidas. Vai ler Os Sertões do Eça de Queiroz. Os Sertões é maravilhoso, é lindo, mas você não vai entender metade do que está escrito lá. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: linguagem neutra é uma aberração política onde existe uma ideia de que sexo não existe, que é uma construção social, que homem pode virar mulher e mulher pode virar homem porque tem vontade, porque é uma construção da cabeça, e a língua é obrigada a incorporar esse tipo de agenda política copiada de uma discussão da elite americana, e isso vai ser usada na língua oficial brasileira, porque sim, um país tem língua oficial. Esse é outro ponto importante. Isso não é o Estado se metendo, isso é o Estado organizando, da mesma maneira que o Estado diz que um sinal vermelho é para parar com o carro e o sinal verde é para você andar na rua. Algumas regras existem, algumas regras têm que ser respeitadas. E por que você tem uma língua que tem algumas regras? Porque tem concurso público, porque você tem no judiciário, você faz uma petição, o juiz tem que entender o que você escreveu. Você vai fazer o Enem, você tem que escrever numa língua que você consiga responder aquela pergunta e a banca examinadora consiga entender. Então, uma coisa não, vamos tomar cuidado para não confundir esses bordões de o Estado não pode se meter, não sei o quê, porque todo país tem que ter uma norma oficial de como se expressar, e essa norma Ale, flexível. Posso só fazer um contraponto nessa tua fala? O dicionário brasileiro não foi criado pelo Estado.
Mas é exatamente o que eu estou falando. O dicionário brasileiro não foi criado pelo Estado. É que a nesse norma caso, culta da língua essa é a minha portuguesa. Mas, Paulo, eu acho que o que o Ale está querendo dizer não foi um processo orgânico, é uma agenda imposta de cima para baixo. Cultural. Olha, eu penso Eu estou defendendo a mudança feita pelo isso nunca vai ser, isso nunca vai ser uma forma de linguagem, isso nunca será uma parte da ortografia, isso é um movimento completamente à parte, aonde estão tentando, na verdade, através desse movimento, inserir todas essas questões ou então essa forma de linguagem neutra. Na verdade, eu acho assim, óbvio, a gente tem que noticiar, mas quanto mais se noticia uma história como essa, mais voz, mais força você vai dando. Eu sou muito a favor que as histórias morram de inanição, essa é a grande verdade. Mas como nós somos obrigados realmente a falar sobre o assunto, então eu acredito muito. Eu não acredito. Eu nunca vou usar o todes, eu não vou usar, até porque o meu pai sempre trabalhou muito, mas muito, e a minha família, para eu poder estudar, inclusive, talvez uma das dos melhores colégios de São Paulo. Mas, infelizmente, a gente sabe que hoje esse movimento está se tornando muito maior do que a própria língua portuguesa. Eles estão usando já em escola. Isso que é uma coisa assim que eu fico muito, muito preocupada. Porque imagina você virar para um grupo de crianças, né, quase adolescentes, e dizer, olha, hoje a gente vai começar a usar a língua neutra porque você não pode mais se identificar como mulher ou homem. Isso é uma loucura, entendeu? É assim, é uma imposição de uma agenda de que, olha, a gente quer assim e você tem que calar a boca e... Eu acho que até para proteger as crianças. Exato. O Estado está protegendo as crianças de uma agenda... Eu detesto essa coisa de achar que o Estado vai proteger alguém. Eu particularmente detesto isso. Mas enfim... Também, mas a gente tem um Estado aí, né? Eu sei. Mas o Estado, meu amor, ele pode ser usado para cortar de um lado e para cortar do outro. Com certeza. Exatamente. Então, se vocês estão preocupados com uma agenda específica avançando, da mesma forma, pode existir uma outra agenda em que vocês vão falar, mas o Estado não tem que se meter. Aí o Estado vai lá e fala, não, eu cuido. Aí, meu amigo, quando você fica dando muito poder para o Estado, eu acho perigoso. Mas é só uma opinião de alguém que não entende absolutamente nada disso, certo, meu querido Felipe Campos? Deixa eu só fazer um pedido. Eu preciso inserir pessoas um pouco mais progressistas nessa conversa, porque vocês estão muito reaças. Por favor, minha querida Miriam Spritzer, me traz a sua avaliação sobre linguagem neutra, meu amor. Como é que é nos Estados Unidos isso? Como é que se traduz todes em inglês? É que nos Estados Unidos isso já é neutro, né? Mas aqui tem uma coisa que a gente tinha um costume de falar hi guys ou folks, alguma coisa assim, e já começam a querer corrigir isso também. Então agora não dá mais para falar, se dirigir a um grupo e falar guys como se fosse o plural, porque guys seriam caras, né? Então seria um grupo de homens no caso. Então aqui nos Estados Unidos a gente vê muito ainda essa disputa, apesar do idioma ser um pouco mais neutro, né? Porque quando a gente fala a friend, pode ser um amigo ou uma amiga, ou enfim, um X, AX, né? Não tem como falar isso corretamente, mas também é mais fácil, acho que algum de vocês comentou sobre isso, né? Que isso é uma agenda que já vem da América do Norte, que já vem dos Estados Unidos, porque aqui já é uma linguagem neutra, então, para identificar o gênero de algo, precisa realmente identificar aquilo. Um copo e uma xícara é um it. Em português, o copo é masculino e a xícara é feminina. Então, eu acho muito complicado isso no português exatamente por isso, porque a gente só vai identificar o gênero quando é uma pessoa, mas quando é um objeto pode ser masculino ou feminino. Então, isso é uma coisa que eu também tenho muita dificuldade de aceitar na gramática correta, né? Assim como aqui tem agora a identificação de você pode ser um he, him, she, her ou they, them. Então, você pode ser um ele, ela ou eles, elas. Então, é complicado também entender isso, porque aí você vira um plural. Então, é muito difícil, assim, eu acho que isso passar por algumas
enfim, acho que até pela sociedade, né? A gente está falando aqui sobre a sociedade aceitar isso. Eu acho que até pode ser uma agenda que estão empurrando, mas eu acho que pegar a pessoa que está no interior dos Estados Unidos, no Texas, super tradicional, região rural, aceitar isso e levar numa boa, eu acho que vai demorar ainda muitos anos. Eu acho que não é uma coisa que vai passar fácil. Porque, meu querido Alangani, eu tô na mesma página de vocês. Eu acho que o que a gente está divergindo aqui, talvez eu e o Mano, é na forma, é no método. No método. Eu acho que a linguagem neutra tem que ser vencida culturalmente na sociedade e não juridicamente. É só isso. Essa é a minha divergência. Por favor, Mano, e seguido Ale. E eu acho que tem um ponto importante, que é a gente fazer uma separação entre a discussão das liberdades de gênero sexual, da identidade de gênero, da discussão linguística, porque, enfim, existe uma questão de que a linguagem tem uma função que é para além da função descritiva. Então, às vezes, a linguagem, enfim, quando a gente fala o copo, não quer dizer que o copo é um homem, né? O gênero linguístico não é equivalente ao gênero sexual. E eu acho que é uma questão para vencer essa discussão na cultura, na sociedade livre, que a gente precisa deixar muito claro. Também, nesse sentido, eu acho que é importante a gente não vincular uma coisa com a outra como o Ale estava fazendo. Por quê? Porque existem variedades de identidade de gênero, existem pessoas transexuais, existem pessoas intersexuais, ou seja, pessoas que às vezes nascem por uma questão biológica, com dois gêneros, com dois sexos, e que, enfim, existe toda uma variedade humana que a gente não pode menosprezar, como se essas pessoas não merecessem respeito, elas merecem, mas o ponto é a inclusão real dessas pessoas na sociedade passa por políticas públicas e não por uma questão de como a gente vai falar isso na linguagem. Então, fazer essa separação entre o debate sobre o respeito à diversidade sexual e de identidade de gênero do debate linguístico, eu acho que é fundamental. Sim. Meu querido Alexandre Borges, para a gente fechar. Bom, o meu ponto foi, primeiro, um país precisa ter uma língua oficial. Se você falar os pés, as mãos, tá errado, né? E isso para organizar a comunicação, os textos oficiais, as provas. Então esse foi um ponto que eu fiz, tá? Que isso não é não é o Estado se metendo na vida do país, é o Estado organizando o país. Ok? Esse é um ponto. Agora, como essas regras são feitas? Devem ser feitas de uma maneira orgânica, elas assimilando mudanças que são pactuadas pelas mudanças culturais da sociedade e não por meia dúzia ou de acadêmicos, ou de políticos, ou de ativistas que resolvem se reunir numa sala e mudar a língua. Foi só esse meu ponto.